Olá pessoal, aqui quem fala é o Hero e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem, eu quis trazer essa teoria porque eu gosto bastante do Alastor, já deve ter ficado meio na cara, e bem, só pela foto de perfil do canal, né? Enfim, vamos começar por onde? Vamos começar pelos dados que já sabemos sobre ele. Por exemplo, na ficha oficial dele distribuída pela criadora de Hazbin Hotel, podemos ver que ele morreu por volta de 1933. E outras coisas que sabemos dele. Vamos começar com isso, coisas que sabemos dele que foi mostrado na série. Ele acompanhou eventos catastróficos como a queda da bolsa de 1929 em Nova York. E como eu sei disso? Por uma fala dele mesmo, ele mesmo diz que ele presenciou a queda da bolsa. Podemos dizer que ele mora em Nova York? Não, pois isso pode ser transmitido por rádio ou por televisão, então ele pode ter ouvido em algum lugar. Agora vamos para outra coisa que sabemos dele. Sabemos que ele é um assassino em série e que transmitiu sua assassina pelo rádio. Não sabemos se ele fez isso fora, ou seja, na Terra, enquanto ele ainda era vivo. Segundo a VEG, ele fez isso no inferno, então vamos descartar a hipótese de que ele fez isso na Terra também. Bom, vamos com outra coisa. Ele era um locutor de rádio, já dá pra perceber pela voz, então isso é algo que temos que assumir já de começo. Ele era um locutor de rádio e um assassino em série. Agora, dando mais uma pesquisada sobre eventos de 1920 até 1930, percebi que teve alguns eventos sobre canibalismo. Mais especificamente, em 1920 a 1929. O que eu quero com isso? Quero mostrar que o Alastor pode ter sido inspirado em algum assassino que possa ter tido uma história parecida. Vamos começar com a primeira teoria da lista. O caso de Albert Fish, que era um assassino em série que, bem, tinha a cabeça perturbada. Ele confessou molestar mais de 500 crianças em 20 anos. Ele deveria ter assassinado entre 6 e 15 crianças. Agora vamos para por que eu quero relacionar ele com o Alastor. Vamos lá. Ele é segundo a descrição do psiquiatra dele mesmo, Frederick Erdan, escreveu ele como um velhinho manso, inócuo, gentil e benevolente, amável e educado. Bom, por isso já podemos dizer que encaixa na descrição do Alastor. Sem falar que, bem, bate com os anos também. Que foi nos anos de 1920 até 1929. Então ele pode ter ganhado uma certa fama. Estou dizendo que o Alastor pode ter feito as coisas que esse cara fez? Não, só estou dizendo que pode ter sido inspirado. Então vamos para o próximo. Vamos pegar cada um. Existe um caso de um assassino em série cometido com atos de vingança. Esse caso, vou informar aqui para vocês, é o caso de um caçador que a sua esposa, a sua esposa foi assassinada por uma membro de tribo indígena. O caçador John Johnston travou uma vingança impiedosa, matando dezenas de membros da tribo e devorando seus fígados ainda quentes crus com o resto de desprezo. Podemos dizer que o Alastor fez isso? Podemos, pois canibalismo é crime, então ele pode ter tido uma convicção para ir para o inferno. Muito bem. Agora vamos falar sobre a nacionalidade do Alastor. Dando uma olhada, eu percebi que o Alastor no fim do episódio mencionou uma comida chamada jambalaya. Jambalaya, de acordo com minhas pesquisas, é uma comida típica de Nova Orleans e de toda a Louisiana. Com que a gente pode assumir isso? Que o Alastor é da Louisiana? Podemos sim e não. Por quê? Essa comida pode ser feita em outros lugares, porém ela é de origem de Nova Orleans. Então vamos focar na ideia de que o Alastor pode ter isso. Mas e a aparência dele? Porque ele deve ter alguma coisa com o cervo, isso é bem retratado. Sim, isso até que é bem retratado pelo fato dele ter chifres enormes e destacarem isso toda hora, o fato dele ser um cervo. Muita gente pensa que é um gato. E eu pesquisei casos de cervos mortos e tudo isso em Nova Orleans. Não achei nada. Só um caso de um cara que foi morto por um cervo.
Mas isso não é relevante, já que, bem, isso aconteceu ano passado de um caçador ter matado um cervo e o cervo ter matado ele. Tipo, ele pensou que o cervo tava morto, na verdade o cervo se levantou quando o cara tava abaixado e matou o cara. Não vamos levar isso em conta porque Hazbin Hotel foi levado ao ar exatamente no mesmo ano. E, bom, dando em conta de que a ViceVup mandou arquivos dessa série, até trechos de pilotos, lá para 2018, não podemos dizer que foi inspirado nisso. Agora, eu pesquisei outra criatura que é parecida com o Alastor, o Endigo. Para quem não conhece, o Endigo é descrito pelos psiquiatras uma síndrome cultural com sistemas um intenso desejo por carne humana e medo de se tornar canibal. O Endigo é um animal canibal. E isso relaciona mais uma vez com a ideia do Alastor ser um canibal. Se eu conseguir, eu vou estar mostrando imagens para vocês dele comendo outros cervos. Isso reforça mais ainda a teoria. Agora, onde eu quero chegar com isso? Bem, aqui está a minha teoria sobre onde o Alastor foi inspirado. Eu acredito que ele tenha sido um serial killer entre as décadas de 1920 a 1973 e foi aonde ele morreu. Não consegui achar dados de pena de morte por canibalismo, porque não tem. Canibalismo é uma sentença. Não é condenada a pena de morte uma pessoa que cometeu canibalismo, pelo menos não naquela época e hoje em dia. Então, o Alastor pode ter sido preso e se matado dentro da cadeia. Isso não faria sentido com uma coisa. Cada pessoa tem algo diferente no seu nome. Tipo o Angel Dust. Angel, eu vou guardar para outro vídeo, mas eu já vou estar atualizando vocês aqui. O Angel Dust é o nome de uma droga. E ele morreu depois de consumir muito essa droga. Então podemos dizer que tem relação com o nome, depois ele começou a se chamar Angel Dust. Eu não vou levar em conta outras informações porque não são necessárias nesse vídeo, já que é foco no Alastor. Então vamos focar somente nisso. O que Alastor tem a ver com a morte dele e etc? Bem, podemos levar em conta o caso do cara que morreu por um cervo? Talvez. Podemos dizer que o Alastor estava caçando um cervo, pois estava cansado de ser canibal? Não. Porque canibal se tornou uma prática nessas décadas. Então não acho que ele abandonaria esse caso. Sem falar que Alastor, por si só, é um dos conceitos da mitologia grega, que é simplesmente um daemon, filho de Nex, à noite. É a personificação da punição contra descendentes daqueles que cometeram crimes contra a família. E o que eu disse lá atrás, o que aconteceu? O cara perdeu a esposa para indígenas e depois ele matou eles, comeu seus fígados, o John. E agora, qual a descrição do Alastor? Ele personifica a punição contra os descendentes daqueles que cometeram crimes contra a família. Então isso significa que pode ter sido inspirado? Pode ter sido. E bom, outras coisas. O Alastor é da mitologia grega. Ele é um vingador de maus atos, especialmente derramamento de sangue familiar. A mulher foi morta por uma tribo indígena. Então é julgável. Muito bem, agora vamos continuar com a teoria. Vamos dizer que Alastor era uma pessoa que pode ter sido possuída pelo espírito do Wendigo, como disse. Ele teria morrido de alguma forma, como que eu posso dizer, envolvendo um cervo, talvez. Talvez tenha sido morto por um. Isso justificaria a aparência de cervo dele? Bom, mas como eu disse aqui, tudo isso é apenas uma teoria. Eu me despeço de vocês e até a próxima.